E aí, galerinha, vamos que vamos, de aula de História, sétimo ano. Nós estamos falando sobre as reformas religiosas, né, no século XVI, e a gente vai continuar falando sobre isso agora, né, depois do que a gente falou sobre a reforma protestante, as ramificações, né, falamos depois do padre Martim Lutero, ele vai fundar o luteranismo, depois o calvinismo com João Calvino e o anglicanismo do rei Henrique VIII na Inglaterra, que foi mais uma questão política até do que dogmática. Bem, falando sobre isso, a gente vai depois ter várias ramificações no grupo protestante, né? Hoje nós temos aí os presbiterianos, metodistas, Assembleia de Deus, as comunidades evangélicas, né? Tantas outras denominações, né? Batistas e assim por diante. E a Igreja Católica vai se permanecer, né? A Igreja Católica Apostólica Romana. Vai ter uma pequena ramificação que nem vai ter tanta força, mas a Igreja até hoje, a estrutura ligada ao Vaticano, ao Papa, a Igreja Católica Apostólica Romana. Bem, desde que o cristianismo existe, ele sempre trabalhou nas questões de disputas e debates doutrinários, naquilo que a gente chama de concílios, que são as reuniões em que são feitas vários bispos, né, cardeais, vão lá para discutir e debater, os doutores da lei, da teologia, vão discutir, né, as questões religiosas, as questões dogmáticas, as doutrinas das igrejas, a interpretação, né, novas versões de interpretação da Bíblia e até as tradições da igreja são sempre discutidas nesses concílios. Durante um tempo havia um concílio ecumênico, muitas das vezes cada denominação fez os seus concílios, como é até hoje, né, mas há um concílio extremamente importante na história da Igreja Católica Apostólica Romana, que é o Concílio de Trento. Esse concílio demorou entre o ano de 1545 a 1563, foram várias reuniões, né, até que esse concílio terminasse, fosse fechado como concluído, e tomado várias decisões, né, para responder à reforma protestante, responder esse rompimento dos protestantes e também responder, né, essa questão da resposta necessária ao avanço do protestantismo em alcance nas cidades, nas pessoas, né, nas nações. Depois daquela paz de Augsburgo, que parte da Alemanha se transformou em protestante, parte católica, e que houve vários conflitos dos camponeses, porque muitos dos camponeses não queriam seguir a fé do seu príncipe, sim ter a escolha da sua fé, né? Diante disso, também vários outros países da Europa, que alguns aderiram ao protestantismo, outros vão permanecer no catolicismo, a gente vai ter, né, essa necessidade da Igreja Católica responder, né, com a sua resposta eclesiástica, dogmática sobre todos aqueles acontecimentos que surgiram com a Reforma Protestante. E aí, diante desse Concílio de Trento, a gente vai ter algumas coisas assim que a Igreja Católica vai resolver. Primeiro, a Igreja Católica ela vai reconhecer o erro da venda das indulgências. E aí vai proibir a venda das indulgências. Vai considerar que isso era um erro, que não deveria, né, a Igreja ter praticado. Então vai condenar essa prática. As indulgências vão sair desse contexto. Segundo, a criação de seminários. Você lembra que a gente falou que os padres, alguns deles nem sabiam ler e escrever, agora os padres teriam um mínimo básico de teologia para estar próximo da população mais pobre. Terceiro, o Index, que é uma lista de livros que seriam proibidos aos católicos ler. Até hoje existe esse Index, apesar de não ser muito utilizado. Um exemplo é um livro chamado Código da Vinci, de Dan Brown, que virou filme, que era proibido pelo Index católico. Então, o Index é um índice de livros proibidos aos católicos a sua leitura. Tá? Depois, vai ter o restabelecimento da Inquisição, do Tribunal de Santo Ofício. De novo, vai ser esse tribunal que na Idade Média teve muita importância, ele vai voltar a prender e condenar as pessoas que eles consideram heréticos, que praticam contra o dogma, né? A manutenção dos dogmas católicos. Por exemplo, os protestantes vão falar em 2 sacramentos, a ceia e o batismo. A Igreja Católica vai continuar com seus 7 sacramentos e vai reafirmar, né, o culto aos santos e o culto à Virgem Maria, coisa que os protestantes vão retirar, não vão concordar. Então essa é uma das coisas que a Igreja Católica vai reafirmar, né? Outra reafirmação é a infalibilidade papal. Muitos católicos nem sabem disso, mas o Papa, o Vicário de Cristo, é considerado infalível. Essa infalibilidade é uma doutrina católica. Na hora que ele é, né, chamado a essa função, ele se transforma
né, num homem diferente dos outros homens comuns, até dos próprios cardeais e bispos. Então, há uma diferença nessa chegada do Papa, né, essa posição de Papa, desse homem que vai ser considerado o vicário de Cristo. Bem, outra coisa vai ser a proibição de livre interpretação da Bíblia. Enquanto os protestantes vão fazer isso, os católicos vão continuar dizendo que a Bíblia só cabe interpretação aos clérigos, aos que estão dentro dos padres, as freiras e assim por diante acima. Os leigos não devem, né, interpretar a Bíblia do seu jeito, não devem ler a Bíblia, e sim ouvir as orientações. Isso vai mudar. Você vê hoje no século XXI, há vários grupos católicos que leem a Bíblia, têm o hábito de ler a Bíblia. Houve uma grande mudança, porque é o que eu estou falando, isso acontece nesse concílio. Vai ter vários concílios católicos depois disso, tá? Bem, e por último, né, a gente falando dessas situações todas, vai ser criada algumas instituições, e aí aparece a Companhia de Jesus, fundada por Ignácio de Loyola. Vão ser conhecidos também como soldados de Cristo, porque eles tinham toda uma disciplina, trabalham muito no ensino, na educação, né? A Companhia de Jesus é uma ordem, né, como tem os franciscanos, os capuchinhos, os beneditinos. E o outro lado interessante é que essa ordem de Jesus, conhecidos aqui no Brasil como jesuítas, eles vão ter muita importância no período colonial do Brasil, né, porque vários padres jesuítas vão vir de Portugal para o Brasil para catequizar os índios e manter a fé católica entre os colonos. Então eles vão ter muita importância na história do Brasil, até serem expulsos pelo Marquês de Pombal, já no período já próximo da independência do Brasil, né? Bem, em cima disso tudo aqui, nós falamos do Concílio de Trento, de tanta importância, da Companhia de Jesus. E outra coisa muito importante aqui, gente, é a questão da Guerra dos 30 Anos. Você vê que é no outro século, entre 1618 e 1648, vai estourar um grande conflito na Europa, que vai ter misturas de questões políticas com questões religiosas, né? E aí vai começar a construir de fato as fronteiras dos países europeus, como muitos deles vão chegar no século XIX, né? Claro que isso é uma constância de mudanças, mas vai influenciar muito naquela Europa da Idade Moderna, na formação desses países. Outra coisa interessante a gente entender que durante muito tempo se falava que a Santa Inquisição era praticada só pelos católicos, que queimavam alguns protestantes na fogueira, né, pessoas que eles consideravam heréticos. Mas os protestantes fizeram a mesma coisa com alguns católicos. Então, tipo assim, era uma famosa guerra santa mesmo, não aquela guerra do cristianismo contra o Islã, mas em alguns momentos, né, houve uma condução pacífica, mas em outros momentos uma condução violenta e agressiva dos dois lados, em que as pessoas eram condenadas à morte, eram perseguidas, né? Tem, por exemplo, a famosa Noite de São Bartolomeu na França, em que os huguenotes são assassinados, famílias de huguenotes, que são calvinistas, né? E tudo com apoio, né, da própria nobreza e da própria monarquia francesa. Então essas pessoas são assassinadas com famílias e tudo. Então isso é um dos acontecimentos. Então vai haver, né, várias situações. Os países que se mantêm mais católicos nesse período são países da Península Itálica, porque não existia Itália ainda, eram vários, né, pequenos principados e ducados, e também Portugal e Espanha, tanto que a Espanha vai ser reconhecida até como o país dos reis católicos. Portugal também vai sempre estar, né, muito ligado ao catolicismo. E algumas nações que vão, sim, já ao contrário, se caracterizar muito com o protestantismo, seriam as cidades-estados da Suíça, né, Genebra, né, aí pelo próprio calvinismo, e também, né, a Inglaterra, que apesar de ter pequenos grupos de católicos, ela vai ser bastante protestante, entre anglicanos, puritanos, presbiterianos. O Reino Unido vai ter, né, uma grande ênfase do protestantismo. Então esse mapa europeu ele vai ser de constante mudança até chegar ao avanço de as duas religiões conviverem, né, com certa harmonia, graças a Deus, como vive hoje os irmãos protestantes e irmãos católicos. Pois é maior o que nos une, né, do que as nossas diferenças. Até porque os próprios protestantes há várias diferenças entre eles. Bem, gente, é só para a gente entender um pouquinho dessa ação e a gente ver como que o protestantismo ele vai ser importante, e a questão da reforma vai ser dita até por alguns historiadores católicos, porque a própria Igreja Católica, tendo que dar uma resposta, ela vai reafirmar algumas coisas, mas ela vai mudar e reformular
determinados pensamentos cristãos ligados ao catolicismo. Beleza? Até a próxima. Fiquem com Deus.